Tô te vendo parado Maravilha. ainda, mas o som tá perfeito. Eita, nós. Então, voltando ao assunto, o que que eu descobri através, né, do meu trabalho incansável com calopsita é, no atendimento PET, Marcos? E eu comprovo isso, tá? Não é porque você fez o exame de clamídia ano retrasado e deu negativo que a sua calopsita vai estar imune à clamidiose pro resto da vida, tá? E eu posso comprovar Uhum. isso. Eu tenho. Hoje eu não tenho mais tanto contato, porque eu estou morando em Curitiba, né? Mas quando eu vou ao Rio, eu ainda faço, eu ligo para os meus clientes e faço visitas a eles. Enfim, eu tenho clientes que eu considero, eu chamo de cliente VIP. É aquela pessoa que cuida da ave dela como se fosse um filho. E eu tinha vários clientes assim, alguns até se tornaram meus amigos. Pessoas que estão ali presentes, fazem um check-up certinho todo ano. Eu tinha cliente que fazia 2 check-ups comigo por ano para ter certeza que o bichinho tava bem, enfim. E eu tive alguns pacientes, não foi um só não, alguns de cliente VIP que eu já conhecia o animal assim do lado avesso há anos e num certo check-up, tipo, vamos dizer aí, 5 anos depois do primeiro atendimento e desse paciente tendo atendimento anual comigo, o animal me aparece positivo para clamídia, né? E alguns animais desses eram animais que viviam em apartamento sozinhos. Sim. O cliente não tinha outra ave. Não Uhum. tinha outra ave. Então eu posso comprovar, através desses exemplos, de que a clamídia pode chegar à nossa casa sem bater na porta. E aí é muito importante esse cuidado com a higiene, né, de deixar o sapato, principalmente o sapato, né, porque acho que é o principal fômite aí de contaminação. E deixar o sapato paciente minha, de uma calopsita que ela tem. E, e ela já é assim, uma tutora com bastante experiência, super cuidadosa. É uma daquelas que eu estava, no mínimo, 2 vezes por ano para fazer check-up. Fora os outros atendimentos de, de, de praxe, de aparar a unha, enfim. E ela me falou, Otávio, ela estava super bem e amanheceu morta. Não é que estava super bem. O que acontece? A ave, dependendo do problema, ela não mostra quase sinal nenhum. Principalmente se o sinal estiver relacionado com o rim. É igual a gente, igual cachorro. Para você perceber que o cachorro está com problema renal, é porque ele já está com comprometimento renal bastante alto. Agora imagina uma ave que esconde a maioria dos sinais. Então, geralmente essas mortes súbitas são ou por traumatismo craniano. Você acordou e encontrou sua ave morta, é basicamente 50%. Ou foi traumatismo craniano durante a noite, o animal se assustou e bateu com a cabeça na gaiola, ou é problema renal. Morte súbita, para mim, na grande maioria, são esses dois indicativos. Ou traumatismo ou problema renal. E aí, como ela já sabia desse problema de morte súbita poder ser renal, aí ela me falou assim, Otávio, meu tio está morando com a gente, ele é bastante idoso, e por mais que eu falasse com ele estava dando pão todo dia e o dia inteiro ele botava pão para os animais. Aí eu falei, fechou o caso, fechou o caso. Então, para quem está me ouvindo aí e tem esse hábito, pão é coisa para ser humano, é alimento para ser humano, não é alimento para ave.
Ah, Otávio, mas é o pãozinho integral. Não importa. O pão integral, ele tem sal. Qualquer pão tem sal. Até o pão doce tem sal. E aí, a quantidade de sal que tem no pão é uma quantidade muito perigosa para a ave. E o problema renal causado pelo sal, a ave não vai morrer amanhã. Você vai arrebentando o rim da ave, ó, dia a dia, dia a dia. E aí, quando você vê, seu animal morreu. A ave que morre de problema renal, ela morre cheia de vida, vamos dizer assim. Ela não perde a fome, continua comendo, ela não fica triste, ela tem uma vida normal. Aí quando você olha para o lado, seu animal está morto. Gente, E isso vale para o pão, para torrada, biscoito de água pão, e torrada, sal, para todo biscoito, alimento industrializado. qualquer Todos têm porcaria, sódio. Todos têm. tudo tem sódio. Aí, Tudo tem e sódio. aí, já peguei clientes assim, já antigos, que já não sei o que acontecia com as pessoas que parece que davam um tilt e esquecia das minhas recomendações. Aí quando eu fazia o check-up no animal, tava lá colesterol alto, AST, que é uma bioquímica que a gente avalia fígado, alto, ácido úrico alto. Eu perguntava assim, gente, o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo para o animal apresentar? Porque no passado não estava assim. E aí, doutor, não sei, não faço nada. Aí sempre tem alguém que entrega, né? Aí, esse o último caso que aconteceu comigo, aí a mulher do meu cliente falou assim: Fala, fulano, não falou pro doutor não que você dá creme cracker para ele todo dia? Aí eu falei: Ah, não é possível que você tá dando creme cracker pro teu animal. Eu já te conheço há 10 anos. Ah, doutor, é só uma pontinha que ele adora de manhã. O papagaio, que é verde, o papagaio estava amarelo. Estava ficando amarelo por causa disso. Então, não dá, nem que seja uma pontinha, não pode. A gente está envenenando os nossos animais. Está envenenando, né? Gente, sódio que tem na ração é diferente do sódio que tem no Sim, nosso alimento humano. Sódio é importante para o animal? É importante. Mas ele está balanceado na quantidade que ele precisa dentro da ração extrusada, que é balanceada por espécie. O sódio que a gente tem no pão, ele é balanceado para nós, seres humanos. Então, não pode. e mesmo assim, o que mais tem são pessoas com nível de sódio alto, né? Então é Exatamente. sinal que até a comida que foi feita para a gente Tá não errado. tá errado, tá Tá errado. errado, né? Outro Verdade. problema que eu vejo muito e é um problema muito comum em criador de passarinho é os caras usarem suplemento humano em passarinho. Entra no YouTube aí, tem um monte. Protovit, Noripurum. Cara, vê o nível de vitamina, o nível de minerais, de ferro dentro de um medicamento humano e faz a comparação do cálculo para saber se é ideal para o passarinho, se é ideal para a ave. Não é, né? E aí, infelizmente, a gente vive num mundo de achismo, né? É. E, e outra coisa, até para alertar o pessoal, primeira coisa, vermifugação. Não existe vermifugação preventiva. A gente não toma remédio para evitar de ficar doente. E uma coisa para vocês entenderem: existem vários milhares de espécies de parasito. Né? Da mesma forma que existem milhares de espécies de aves, existem milhares de espécies de parasito. Cada parasito tem a sua especificidade, tem o seu gênero, enfim, a sua biologia particular. E não existe um vermífugo que mate todos os parasitas do mundo, que mate todos os parasitas que uma ave pode pegar. Então, não existe esse negócio de vermifugação preventiva. Isso é a indústria farmacêutica que está botando na mente de vocês esse pensamento totalmente inadequado,
para vocês se tornarem consumidores de remédio. Tá? É importante realizar um exame parasitológico para saber se o animal tem parasito, identificar o parasito e escolher o vermífugo mais eficaz para a espécie desse parasito. E o que mais tem é pessoal medicando calopsita, qualquer outro tipo de ave, sem necessidade, sem fundamento algum, não sabe dose, não sabe nada. Ah, E o doutor, pessoal peguei um... fala, mal não faz, mas mal sabem eles que faz muito mal. Não é com eles, né? Não é com eles. Assim, e a quantidade de animal intoxicado é enorme. E às vezes não morre amanhã, não. Vai morrer daqui a um mês, daqui a um ano, por causa daquela lesão renal que você causou, né? É muito comum o pessoal dar para passarinho Ivomec, que é a ivermectina. Cara, olha só, a ivermectina, a dose para cão e gato, se não me engano, é 1 ml para boi, 1 ml para cada 50 quilos de animal. E aí a pessoa dá aí o que eles falam que é uma gota, mas vamos botar aí que é em torno de 0,1 ml. Ou seja, é 1/10 de 1 ml para um animal que pesa 40 gramas. Não bate a conta, né? Não bate a conta. E o que me espanta é que os animais não morrem de imediato. Mas depois a pessoa não entende. Ah, pô, foi um mal olhado do meu amigo que queria comprar meu passarinho e eu não quis vender, e o passarinho morreu no dia seguinte, e Mudança por da aí vai, né? temperatura, olho É, gordo, né? olho gordo. Ah, deu uma friagem, o passarinho morreu. Cara, ave é um tanque de guerra. Vocês não fazem a menor ideia da resistência que uma ave tem. E aí, como o pessoal não sabe identificar quando que a ave está ficando doente, aí quando vê, o bicho morreu. E aí o pessoal tornou cultural, né? Ah, a ave morre Morre fácil. à toa. Morre à É só dar toa. um ventinho frio que o passarinho morre. Mentira! O passarinho tá ali, ó, já sofrendo há semanas, meses. Para você ver um animal morrendo, é porque esse animal já está sofrendo há meses, há semanas ou até meses, né? Assim, eu tenho um pouco contato com réptil. O réptil também é bem resistente. Mas se você compara com mamífero, ave é um tanque de guerra, cara. Até mesmo um passarinho é um tanque de guerra comparado com qualquer mamífero. Isso para vermifugação, então, gente, para ficar bem claro, vermifugação é só se for diagnosticado pelo veterinário. Vocês, tutores, não vão fazer vermifugação a não ser que o veterinário oriente que vocês façam. Isso é muito importante. Só se ele tiver verme. Tem que fazer exame. Tá? Não é simplesmente dar como uma rotina. É o que eu falo. Medicina veterinária sem exame, para mim, não é medicina veterinária. Achismo, né? É achismo, é macumba, é jogo de tarô, jogo de cartas. Não é medicina veterinária. Por mais que você tenha experiência, não tem como você afirmar que o animal está tendo alguma coisa sem exame de diagnóstico, né? Eu lembro um caso que eu atendi no Rio, era uma papagaia, a papagaia com uma urina verde, mas muito verde. E quando o animal está urinando verde, é clássico de problema hepático. E, e aí, quando eu fiz o exame, não era problema hepático. Esse animal estava muito anêmico. Muito anêmico. Então, mesmo você olhando indícios clínicos clássicos de alguma coisa, não dá para ter certeza, a não ser que você faça o exame de diagnóstico do teu paciente. Então, o buraco, infelizmente, é mais baixo é mais profundo do que a gente pensa. Suspeitou alguma mudança de comportamento, melhor coisa é procurar o veterinário.
Piscou errado do olho esquerdo, já entra em contato. E é muito importante, você tocou num ponto bem legal, que é, antes de comprar ou acabou de comprar, já busca um médico veterinário. Para ele já te passar as orientações, para ele checar se o seu animal está doente. Porque o que mais tem aí é pet shop vendendo animal doente, sem cuidado algum, sem manejo sanitário. Aquele viveiro lá que você encontrou com a calopsita está há 10 anos recebendo bicho sem nunca ter recebido uma limpeza, né? Então, você está levando doença para casa, você está comprando animal doente, e então é muito importante, comprar o animal, levar no médico veterinário para poder fazer esse check-up. E porque o problema é bem sério. A gente tem que se preocupar com a saúde do animal e com a nossa proteção. E então, o que eu aconselho é assim, comprou, entre em contato com o médico veterinário, porque uma hora você vai precisar dele. No mínimo, eu vou dar um outro conselho. Quer comprar? Procure um médico veterinário para pegar informação sobre essa espécie. Para saber se a espécie é boa para você, né? Se ela, é compatível com o seu estilo de vida. Sim, muito importante. E assim, quando você comprar um animal, você já tem um profissional de confiança. Ou às vezes você até acaba mudando de ideia. Não, eu acho que não é o momento certo. Ou acho que não é a espécie certa para mim. Meu estilo de vida hoje, estou trabalhando muito, não vai se adaptar. E aí, assim, a gente tem dois pontos cruciais nessa situação. Primeiro, fratura. Seu animal, né, qualquer um, até a gente corre o risco a qualquer momento de sofrer uma fratura. E aí, o que você faz com uma ave fraturada? Vai lembrar do veterinário só quando o seu animal tiver numa emergência? E geralmente a emergência não ocorre meio-dia durante a semana. A emergência ocorre no final de semana, à noite, né? E aí já sabemos não, eu sei, a gente precisa saber que a fratura em ave, ela é totalmente diferente de uma fratura de cachorro. Quando a ave quebra o osso se torna uma navalha. É igual o osso de galinha. Por que a gente não dá osso de galinha para o cachorro? Porque o cachorro pode ter problema de ficar engasgado, ter perfuração de esôfago, porque o osso de galinha, quando ele quebra, ele se torna um fragmento pontiagudo. E aí, numa ave pet, é a mesma coisa. E aí, quando o animal quebra, ela está ali com um fragmento que é praticamente uma faca dentro do corpo dela, cortando tudo ali toda vez que ela se movimenta. É músculo, é pele, é vaso sanguíneo, é nervo. E aí você vai lembrar que existe um veterinário quando você está nessa situação, com a asa do seu animal já pendurada, assim, ó, só pele, né? Não pode. A gente tem que buscar ter contato com o médico veterinário desde o início. Se você não fez isso até agora, amanhã é o momento, né? Amanhã é o momento de você buscar um profissional para poder te dar um suporte, para você poder contar com ele quando houver necessidade. E a Maria Calopsita está fazendo um compilado aqui, estamos trabalhando nisso no momento, de indicações de médicos veterinários que atendem calopsitas, que são especializados nessa área. A gente vai tentar disponibilizar isso quanto antes para o pessoal, para que muita gente não tenha acesso a essa informação, possa pelo menos entrar em contato com o profissional e ver se às vezes esse profissional dessa cidade, desse estado, às vezes é no interior, ele conhece alguém que atenda a cidade dele. Tem muito veterinário, gente, que atende em domicílio, principalmente nessa área de aves. Então, às vezes você não tem uma clínica veterinária na sua cidade, mas na cidade do lado tem um veterinário que ele atende a sua região. Então isso é importante você pesquisar, pesquise as cidades vizinhas, eu achei. Liga lá nessa clínica e pergunta se ele atende a sua região. Se ele não atende, eu tenho certeza que ele vai com muito prazer te indicar um colega
que atenda a região. Porque é de interesse do profissional também atender você. Mas a gente Sim. tem que ir atrás porque eles não têm como nos encontrar. Então, você é tutor de ave, já procura, já tenta entrar em contato, dá uma ligadinha na clínica, já faz deixa guardado aí o número do pediatra, né, do seu filho, né? Isso é importante. E por mais que o veterinário esteja distante, esteja na cidade vizinha, o seu animal está sob sua tutela, sob sua responsabilidade, né? Você é responsável por aquela vida, né? Se você não presta atenção ou não está muito preocupado, quando o seu animal estiver passando mal, para que você tem animal de estimação? E infelizmente assim, são comentários diários nas minhas redes sociais, principalmente em Facebook. Ai, doutor, me ajuda, porque aqui na minha cidade não tem médico veterinário. E aí, quando eu vejo, eu pergunto à pessoa: você é da onde? Ah, eu sou de São Paulo. Eu falei: porra, tá de sacanagem, né? A cidade que mais tem bons médicos especializados em animais selvagens, animais silvestres, em aves, e a pessoa tem a cara de pau de me pedir ajuda, eu longe me pedir ajuda porque na cidade dela não tem. E aí outros falam assim, Graças a mas é. Deus a gente tem o Google hoje, né? E aí muitas pessoas assim, mas é a 100 quilômetros de distância. E aí dá vontade de perguntar assim, se fosse o teu filho, se fosse a tua mãe, você não ia pegar teu carro e dirigir 100 quilômetros de distância para levar o teu parente para um atendimento? Por que você não pode fazer isso pela sua ave, né? E eu tenho esse exemplo não só porque eu sou veterinário, mas porque o meu pai fazia isso, né? Eu tinha um papagaio que foi uma tragédia. Ele morreu uma semana depois que eu comecei a faculdade. E morreu por causa de desconhecimento nosso, de como cuidar, né? Uhum. Quando foi ver, o animal já estava com uma pneumonia muito grave e terminei perdendo meu bichinho. Meu papagaio já tinha 30 anos. E, enfim, a gente morava no Rio, não, a gente morava em Teresópolis, Uhum. e meu pai trabalhava no Rio, e lá no Rio meu pai não encontrou na época, eu era pequeno, não encontrou na época veterinário. E a gente descobriu um veterinário, hoje ele é até meu colega, em Petrópolis. O meu pai Nossa. saiu de Teresópolis, foi a outra cidade, sei lá, acho que são 50, 60 quilômetros de distância, somente para levar meu papagaio num atendimento veterinário. E eu vi meu pai fazendo isso a vida inteira, né? Então, é um exemplo que eu tive de que, cara, o animal é um ente querido, né? A gente tem que ter Ele depende de você. a gente tem que ter a nossa parcela. E ele não pode sair sozinho e ir no veterinário. Você tem que levar o animal. Aí, ó, a Fernanda tá E falando que rodou 230 quilômetros para tentar salvar a calopsita dela. Muito legal, Fernanda. Parabéns aí pelo seu cuidado aí, pelo seu bichinho. Você é um exemplo. parabéns mesmo. E, Octávio, vamos. Um assunto, a gente acabou tocando no assunto de vermífugo, e muita gente perguntou aí, eu vi só as perguntas subindo. E vitamina? Mesma coisa. Vitamina só deve tomar quem precisa de vitamina, né? Você não pode ficar suplementando sem saber. Ah, doutor, eu peguei uma gotinha lá de, como é que é? Hidrovite, Vitagold. Não pode. Glicopan. Não pode. Você não pode suplementar sem ter noção do que você está fazendo. Porque da mesma forma que a falta de vitaminas é prejudicial para a saúde do animal, o excesso também é prejudicial. Você tem intoxicações por hipervitaminose. E uma coisa muito importante, eu não consigo entender o porquê da cultura de medicar passarinho com suplemento para ferro. Tá na muda? É aquele suplemento lá que começa com A, ferro. Para quê?
Eu não consigo entender o porquê. Ferro, a gente só vai utilizar se o animal estiver com deficiência de ferro, se o animal apresentar um sangramento excessivo, aí sim a gente vai suplementar para corrigir o nível de ferro. Fora isso, não tem necessidade nenhuma de tacar ferro no animal. E E tem tem vários espécie. outros, né, dessa linha. Tem vários. E pior, o pessoal usa o tal de Noripurum, que é suplemento férrico humano. Uma carga de ferro absurda. E qual é o grande problema? Que aí, nessa hora, todo mundo é especialista, né? E tem uns até que tacam um pau no veterinário. Nessa hora, todo mundo é especialista. Mas ninguém É, sabe que se o animal está consumindo excesso de ferro, ao mesmo tempo, esse ferro está competindo pelo cálcio. O mesmo sítio que recebe o cálcio na mucosa do intestino é o mesmo que recebe o ferro. Ou seja, ou entra ferro ou entra cálcio. Se você está suplementando de forma inadequada a sua ave com ferro, provavelmente o seu animal está recebendo uma carga de ferro absurda e ele não está absorvendo cálcio. Eu já atendi calopsita, Marcos, com convulsão por por falta. deficiência de cálcio, porque o animal estava Ah, comendo ferro em excesso. E eu só consegui descobrir isso graças a exame, né? E outra coisa, existe um problema até pior que se chama hemosiderose. Algumas espécies têm uma facilidade maior de estocar ferro no fígado. E isso causa a morte do animal. O mais conhecido são os tucanos, né? Mas tem passeriformes que sofrem também com isso, que é o caso dos mainá, né? Que não é uma ave, um passarinho exótico, né? É aquele passarinho que fala igual papagaio. uhum. Eles precisam consumir uma dieta muito pobre em ferro, porque eles estocam ferro, têm facilidade de estocar ferro no fígado e morrem por causa disso. Então, assim, existe uma série de conhecimentos muito mais profundos que quem é amador não conhece e está pecando muito, fazendo muita besteira, medicando, suplementando de forma inadequada. Faz mal, viu, gente? Então, se alguém falar para vocês, dá esse suplemento, dá essa vitamina, esse vermífugo, passa no veterinário, veja se seu animal, se o seu pet realmente precisa disso, porque essa história de que não vai, mal não vai fazer, faz mal e pode levar seu animal a óbito. Você pode perder o seu animal por conta de uma suplementação vitamínica simples. Sim, muito perigoso. Eu já perdi paciente intoxicado por mebendazol, que é o vermífugo que vocês encontram aí no pet shop com a capinha do passarinho. Uhum. Eu vou contar uma coisa para vocês que é o que eu sempre falo para os meus alunos nos meus cursos para médicos veterinários. Se encontrar um remédio com estampado a foto de uma ave, não compra, é porcaria. Eu não uso, são raros os medicamentos específicos para aves que eu utilizo, porque a maioria é porcaria. Por exemplo, antibiótico. Você encontra em qualquer pet shop antibiótico para passarinho, né? A Encontra maioria, mesmo. a maioria é extremamente tóxico, né? Sulfacinoxalina, terramicina, é, E tem são, muito são balconista que passa, né? Que e prescreve. aí, e assim, e a dosagem? Aí você pega a bula, aí você pega a bula e tá lá, dá uma gota, ou uma gota no bico, uma gota no bebedouro. Cara, eu tenho um coleiro, né, coleirinho papacapim, que o bicho pesa às vezes menos de 10 gramas. Eu vou ter um trinca-ferro que pesa 40 gramas. Eu vou ter uma calopsita que pesa aí 70, 80, 90 gramas. Eu tenho um papagaio que pesa 350 gramas.
Eu tenho uma arara que pesa 800 gramas. E aí? E aí, onde que bate essa conta? Né? Não bate. Não bate. Pega assim, ó, vê na bula, tem lá escrito lá o nome do veterinário responsável pelo medicamento. Tenta investigar o currículo desse veterinário para ver se ele tem alguma coisa relacionada com ave. Eu, 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 eu digo para vocês, vão ser raros os veterinários que vocês vão encontrar responsáveis por medicamentos e responsáveis por alimento que são especialistas em ave. Então, assim, muito cuidado com o que vocês compram por aí no mercado. Que o que mais tem aí é lixo. É lixo. É isso aí. E dessa questão de alimentação, muitos tutores têm dúvida ainda com relação à questão de balanço, mix de semente, ração extrusada, alimentação natural. O que você sugere para o pessoal, cara? Ótimo. Bom comentário aí. Boa pergunta. Eu sou a favor de zero semente. Eu não gosto de mistura de semente balanceada. Eu falei, então tá bom. Me passa aí o balanço nutricional da sua mistura de semente e me passa o hemograma das suas aves, para a gente conferir se é saudável. Aí o pessoal já se desesperava, aí já começava a baixar o nível, me xingava e coisa e tal. E aí tinha um cara que toda hora ele me desafiava. Aí eu falei assim para ele: me mostra que se você me comprovar que a tua mistura de semente é saudável e que mistura de semente é saudável para uma ave, eu quero artigo científico. Me mostre um artigo científico comprovando. Eu posso te mostrar pela literatura e por um monte de artigos científicos e pelos exames que eu faço nos meus pacientes que é maléfico, é o que mata a ave hoje em dia. Se você me mostrar, eu faço um vídeo rasgando meu diploma. Eu estou esperando esse cara até hoje. Já fazem aí, sei lá, uns 6 anos. E então, para mim, os meus pacientes não comem nada de semente. Ah, Otávio, mas é gostosinho e vai sentir falta. Vai nada. As minhas aves, por causa dessa minha vida louca dando aula, as minhas aves estão aí em São Paulo com um amigo meu que era. E uma Maracanã. A minha arara ficou com um amigo meu no Rio. Eles nunca viram uma semente na vida deles. E você vê os animais super felizes, brincando. Então, assim, eu não vejo ninguém triste porque não come hambúrguer. Ninguém é Como triste fica a porque não questão come da pizza. fibra? Só para aproveitar aqui, puxar por um. A fibra, ela vai vir dos vegetais. Ela não vai vir da semente. Ela vai vir da fruta, ela vai vir do legume, ela vai vir da ração, né? Então, eu comprovo por exames que a alimentação à base de semente é prejudicial. E não tem essa, Otávio, eu dou só um pouquinho. O quanto que você botar ali, o animal vai preferir comer a semente do que a ração, do que outra coisa, porque é muito mais palatável. E aí, essa quantidade que você está colocando, ele está deixando de absorver a quantidade correta de nutrientes. Você sabia que a mistura de semente fornece mais de 100%, mais 100%, mais de 200 a 300% a mais de gordura do que a nossa ave precisa? E a quantidade de aminoácidos essenciais é ridícula. Você não encontra todos os aminoácidos essenciais numa semente. Você não encontra uma quantidade decente de vitaminas numa alimentação
à base de semente. Então, não dá para oferecer mais semente, né? Gente, lembrando aí, então, se vocês estão tendo dificuldade para fazer essa transição, é importante a gente procurar um acompanhamento, até porque a gente tem que observar se esse animal não está passando fome, não está perdendo peso, tem que introduzir alimentação natural, que a fibra também é muito importante, como o doutor Otávio falou. Então, assim, tem que ter um acompanhamento, não é só tirar e esperar o animal começar a comer de novo. E a transição, ela não pode ser um sofrimento para o animal, mas você consegue. Tem gente aqui falando que é difícil tirar semente. Às vezes é difícil, mas às vezes a gente é que está complicando a vida do animal. A gente está sentindo mais pena dele e aí termina postergando a retirada da semente, né? Então, é muito importante buscar a ajuda de um profissional para você fazer uma transição bem feita e de forma saudável. Mas eu afirmo, não existe ave que não dê para tirar da semente. Eu tiro semente de paciente que chega para mim com 40 anos de idade. Você não vai conseguir tirar da sua calopsita, né? Eu trabalhei num criatório, Marcos. Esse criatório, a gente tinha lá acho que eram 600, quase 630 aves, passarinhos, tá? E estavam distribuídos em 72 espécies de passarinhos diferentes. Era muito legal esse criatório. E quando eu cheguei lá, nossa, era um caos, um caos. Quem não tinha ninguém na ração extrusada, era semente, era uma tal de vitamina que a gente encontra aí em pet shop, que para mim aquilo ali é um crime, que é milho picado com óleo de soja reciclado e corante. Aí tem, a pessoa chama de farinha amarela, farinhada amarela. Aí tem a amarela, sabor ovo, tem sabor jiló, que é verde, tem sabor beterraba, tem sabor cenoura, que é um laranja fluorescente. É lixo, é lixo. Em breve eu vou publicar isso tem no meu curso, eu falando sobre essa farinhada, e em breve eu vou publicar um vídeo no YouTube mostrando esse veneno. E aí os animais comiam isso. Os animais, assim, numa situação deplorável, deplorável. Extremamente gordos, a pena oleosa. 630 animais. Em 2 meses, todos os animais comendo ração extrusada e comendo uma farinhada decente de qualidade. Todos, todos. Então, não existe essa de não conseguir fazer a transição da semente para a ração. Gente, Às vezes lembrando que existem diversas marcas de ração extrusada e a gente tem que também experimentar, tomar né, quais cuidado. que vão dar É, certo e quais são boas, quais não são boas. Existe assim, principalmente para quem é do interior, às vezes tem mais dificuldade de acesso. Lembrando que a Maria Calopsita ela trabalha com boas marcas de ração. Nós enviamos todos os nossos produtos para todo o Brasil pelo correio. Então, assim, não tem desculpa de aqui na minha cidade não vende uma ração de qualidade. É só, aí, ó. hoje em dia, Entra em com o contato com o mercado Marcos, online, você consegue. Sim, não tem desculpa mais. não tem desculpa. É só chamar E, lá no WhatsApp, a Karina já está lá atendendo o pessoal. Tenho certeza que tem muita gente, a gente atende aí cerca de 500 mensagens por dia, para exatamente dar esse atendimento personalizado. A pessoa falar que animal que tem, o que ela procura, como que é a gaiola, e a gente poder atender da melhor forma possível os clientes. E nós enviamos também para todo o Brasil. Nossa loja física fica aqui em São Paulo, aqui em Perdizes, mas também hoje em dia com internet só não faz quem não quer. muito legal, Marcos. Só deixar um aviso: o papo tá muito bom de alpiste e ver a origem. É Argentina, é Canadá, né? É Europa. São sementes que as nossas aves não vão encontrar num estado selvagem. Você não vê um papagaio na natureza comendo girassol. O que esse papagaio vai comer? Ele vai comer castanha? Pode até comer. Ele vai comer o conteúdo de coquinhos. Ele vai comer frutas verdes.
né? Não vai encontrar uma maçã lá docinha, uma manga docinha. E é até outra coisa muito importante para a gente comentar, que as pessoas erram muito também oferecendo fruta à vontade. E, na verdade, essa quantidade excessiva de fruta que a gente oferece, a gente está entupindo os nossos animais de açúcar, que pode levar à obesidade também. Porque a fruta que a gente come é uma fruta já totalmente modificada geneticamente para ter paladar. Se você pegar a fruta que a gente come num estado selvagem, é totalmente diferente. Não tem a quantidade de açúcar que tem hoje em dia. E esse excesso de açúcar faz muito mal, né? Então a gente tem que ter essa noção também. Eu já atendi cliente que eu, brincando com ela, eu pesei a quantidade de fruta que ela oferecia para o papagaio dela. O papagaio dela pesava 350 gramas. E ela oferecia por dia 1 quilo de fruta. E aí a gente bate naquele problema. Se o animal tem essa quantidade excessiva de fruta, ele vai comer a ração, que é o alimento mais completo nutricionalmente falando para ele? Não vai. Ele vai preferir o que é mais gostoso. É esse entope de fruta, que é água, açúcar, né? Açúcar. Tem ali vitamina, um pouco de fibra, mas não tem proteína, né? Então a gente E a está verdura? desbalanceando. A gente tem que diversificar, tá? A gente precisa oferecer como alimento base a ração extrusada de qualidade. Não é ração, essas rações com cor fluorescente, cheirando a tutti-frutti, cheirando a chiclete. É ração de R$ 5, R$ 6 que você compra no mercado. Isso é lixo, tá? Tem que ser uma ração extrusada de boa qualidade. Eu, particularmente, até fazendo um merchan, que não sou pago para isso, mas acho que é um benefício eu estar entregando esse conhecimento para vocês, porque eu vou poder ajudar muitas aves. Eu gosto muito da ração Mega Azul, tá? Pode falar que E, eles são grandes parceiros nossos aqui da Maria Calopsita também. eu gosto da Mega Azul, mas não é porque eu não ganho nada deles, né? Eles são meus parceiros de curso, patrocinam lá meu coffee break, enfim, mas para eles serem meus patrocinadores, é porque eu confio na marca. Eu já recebi oferta aí de patrocínio de marca de remédio, para patrocinar meu curso, e eu rejeitei. Era uma grana legal, interessante, mas eu não podia aceitar, porque eu jamais recomendaria essa marca de remédio para um paciente meu. Então, assim, se é meu parceiro, é porque eu confio. E então, assim, eu gosto muito da Mega Azul.